Olá, estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista. Hoje o nosso papo é com o professor da Escola do Diese, Tomás Jensen, que está explicando para a gente quais são as perspectivas para o mercado de trabalho no Brasil. E a gente teve uma aprovação de uma reforma trabalhista que traz um leque de novas formas de contratação. Trabalho intermitente, trabalho temporário, trabalho terceirizado, trabalho em tempo parcial, que foram aprovados com o discurso de que gerariam um emprego no universo de mais de 13 milhões de desempregados. Tomás, dá para acreditar nessa promessa? Bom, muitas dessas formas de contratação, como você disse, são novas, né? Não existiam, não estavam previstas antes na legislação. E a reforma, em princípio, entra em vigor agora dia 11 de novembro, então a gente ainda vai precisar ver impactos, né, sobre o emprego decorrentes dessas formas de contratação. Assim como criaram, né, algumas formas novas de contratação, foi criada uma forma nova de demissão, né, que é a demissão em comum acordo. Né? O que é isso? Que é a possibilidade da empresa fazer um acordo com o trabalhador, um acordo individual, né, e ela demite o trabalhador, e o trabalhador pode, mesmo sendo demitido, sem justa causa, ele pode acessar 80% do saldo no fundo de garantia, né, e metade da multa do fundo de garantia. Essa demissão em comum acordo não existia antes, né, e não permitia, né, se você fosse demitido, você não conseguia acessar o seu saldo do fundo de garantia. Então agora, com essa modalidade, o trabalhador entra em acordo para a demissão e consegue acessar 80% do saldo, né. Então a gente vai ver tudo isso na prática a partir de novembro, né, como é que isso vai funcionar. É até provável que, num primeiro momento, você tenha um aumento da formalização, porque o que a reforma está fazendo com muitas dessas formas de contratação, as que já existiam na legislação, ela está ampliando a possibilidade das empresas contratarem sob formas que hoje são precárias. Então, o que hoje é precário passa a ser legalizado, né, pela reforma trabalhista. Então, de certa forma, é provável que as empresas até formalizem trabalhadores que hoje são contratados de forma precária, usando alguns desses mecanismos, né? Por exemplo, contratação em tempo parcial, contratação de autônomos, né? Ou terceirização, né? Que agora está completamente irrestrita, né? Você pode terceirizar tudo dentro da empresa. Então, num primeiro momento, talvez até haja um aumento do emprego formal, mas decorrente dessas formalizações do que antes, né, da reforma trabalhista era precário. Então, nesse caso, o registro em carteira não vai representar mais a mesma coisa que representa hoje? Com certeza. Eu acho que as formas de contratação que vão ser mais atraentes para as empresas hoje, são formas que hoje para nós são consideradas precarizadas, especialmente do ponto de vista da terceirização, o contrato intermitente, né, que é um contrato, como a gente chama, de jornada 0 hora. O trabalhador ele fica à disposição da empresa e só é chamado a trabalhar quando a empresa avalia que tem serviço para ele, né, e a remuneração é só em cima do que ele efetivamente trabalhar. A jornada em tempo parcial também, né, pode ser uma modalidade que as empresas passem a utilizar. E a contratação de autônomos, né, que também pode ser generalizada, e aí você inclusive sai do âmbito da relação empregado-empregador, né, uma vez que você pode contratar um microempreendedor individual ou uma pessoa jurídica, e aí é uma relação entre pessoas jurídicas, né, você já nem está mais no âmbito propriamente das relações de trabalho de emprego formal, né. Eu queria destacar um dado que é bem importante da nossa pesquisa de emprego e desemprego, que o desemprego para jovens de 16 a 24 anos aqui na região metropolitana de São Paulo atingiu, no último mês pesquisado, né, em julho, 38%. Então, a taxa de desemprego para jovens de 16 a 24 anos é de 38% na região metropolitana de São Paulo. É bem acima, né, são 20 pontos percentuais acima dos 18,3%, que é a taxa de desemprego geral para a região metropolitana de São Paulo. Então, quando a gente pensa em termos de
horizontes, perspectivas de crescimento, de geração de emprego, em geral a gente está olhando muito a situação dos jovens, né? Estamos falando de jovens de 16 a 24 anos. Para essa faixa etária, a taxa de desemprego é muito maior. Então a necessidade de geração de crescimento econômico tem que ser muito mais robusta e um crescimento econômico inclusivo do ponto de vista do emprego, né? Então é só para destacar como a gente ainda está muito longe dessa tímida recuperação econômica rebater no emprego. E, por outro lado, também acho que a gente pode dizer que essa garotada vai entrar no mercado de trabalho muito mais precarizado e que isso vai refletir na condição de vida desses futuros trabalhadores, não é isso? Exatamente. O governo federal, né, desde a posse em 31 de agosto do ano passado para cá, de certa forma, ele alterou profundamente os horizontes de oportunidades e possibilidades para o Brasil e para os brasileiros, né? Primeira coisa, teto de gastos para as despesas da União com saúde, educação e investimentos, né? Ao impor um teto de gastos que tem vigor por 20 anos, praticamente retira a possibilidade de você ter um orçamento social no Brasil que de fato atenda com dignidade às necessidades da população. Depois, a reforma da Previdência, que está tramitando no Congresso, ela retira do trabalhador, especialmente do jovem, a possibilidade de aposentadoria. Porque a gente sabe que essas novas regras propostas, elas vão ser muito difíceis de serem atingidas, especialmente pelos jovens que vão entrar no mercado de trabalho, que estão entrando no mercado de trabalho hoje. E a reforma trabalhista, ela precariza as formas de contratação, precariza a relação do trabalhador com a empresa, ao priorizar e proteger mais a empresa em detrimento do trabalhador, ou seja, é um conjunto de ações, né, que em curtíssimo espaço de tempo colocaram um horizonte que a gente pode dizer que é sombrio, né, para o Brasil e para os brasileiros, especialmente para os trabalhadores brasileiros. Um horizonte absurdo e que a gente tem que combater através da luta. Por isso, o movimento sindical tem feito um conjunto de iniciativas, de dias de lutas unificados para chamar a atenção da população e para pressionar o governo a retroceder. E essa luta mais urgente que a gente tem nos dias atuais, inclusive para impedir a aplicação da reforma trabalhista. No próximo bloco, a gente dá continuidade nesse nosso papo. Fica com a gente.